Os 5 livros que mais restauraram casamentos até hoje na história do mundo, né? Então não são livros brasileiros, mas são livros de leitura mundial e que realmente tem restaurado muitos e muitos casamentos mundo afora. Eu estarei trazendo aqui um resumo dos 7 tópicos principais que restauraram casamentos que já estavam acabados, que já tinham sido destruídos, que já não tinha mais volta. Então, vamos começar aqui com o primeiro tópico dos 7, que é comunicação e entendimento emocional. Então, como voltar a ter uma comunicação e como se diz, uma conexão emocional entre o casal que foi rompido, está rompido e não tem mais ali liga, não tem mais comunicação. A comunicação positiva constrói reconexão e evita conflitos desnecessários. Então, o pai, ele ouviu o filho pródigo quando ele queria as coisas dele e queria partir. Então, ter essa comunicação ativa, essa comunicação não violenta, essa comunicação de ouvir, entender e atender. Então, é necessário ouvir mais do que falar, mesmo que você está certo, né? Então, é necessário sim ouvir. A base bíblica para isso vamos encontrar em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E em Tiago, capítulo 1, versículo 19, também vai falar: seja cada um pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, assim, no mundo a gente vê alguns crimes horrendos de pais e filhos, e aí a gente pensa, se tivesse vendido, se tivesse dado para o filho o que ele quer, tivesse dado para a filha o que ela queria, não teria cometido tais crimes, né? E muitas vezes eu estou falando de crimes, como é o caso de famosos aí que aconteceram, que os filhos mataram os pais simplesmente porque eles queriam as coisas antes do tempo. Por mais que você sabe que é errado, que não é certo, mas é necessário ouvir e atender. E no caso de casamento, não é nada diferente. A base de um casamento sólido é a comunicação. A comunicação ativa, onde um ouve, ou um está pronto para ouvir, tardio em falar. Então, às vezes, tem um tempo que um fala mais e o outro ouve mais, e as coisas invertem. Então, tem um tempo que você vai ter que realmente, que é o tempo da restauração, você vai ter que ouvir mais do que falar, mesmo que está tudo errado, né? Na prática, ouça sem interromper. Reconheça os sentimentos do cônjuge. Reconheça a confusão emocional do outro. Não é questão de, você tem que fazer terapia, você precisa disso. Não fique tentando fazer isso, que só piora. Eu falo isso por experiência própria. Se você quer colocar o outro numa situação de pessoa problemática, você está evitando comunicação. O terapeuta melhor que existe é você. Então, se você se colocar na posição de ouvinte eficiente, que realmente ouviu, que põe em prática, como fez o pai com o filho pródigo, use palavras de incentivo e de gratidão diariamente. Então, essas palavras são necessárias. Seja grato, vá agradecendo. Pequenos gestos, pequenas atitudes. Oração. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-me a ouvir com atenção e a falar com sabedoria, e que as minhas palavras construam e não destruam, que eu seja um canal de paz e entendimento em meu casamento, conforme a tua palavra. Então, esse foi o primeiro tópico dos 5 livros que mais restauraram casamentos até hoje. O primeiro é comunicação, mais ouvir do que falar. Comunicação com sabedoria.
Oração estratégica de intercessão. O princípio, a oração direcionada e consistente atrai intervenção divina. Esse segundo passo é você e Deus. Aí você vai para o seu quarto de guerra, para o seu quarto de oração e ora com Deus estrategicamente. Em Tiago 5,16 diz: orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Começou a chover, eu tive que pausar. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. Na prática, ore diariamente pelo seu cônjuge, pelo seu relacionamento e pelos seus filhos. Faça jejum espiritual quando sentir necessidade de intervenção sobrenatural. Declare as promessas bíblicas sobre a reconciliação e o amor. Um modelo de oração aqui. Pai, eu te apresento meu cônjuge, fala o nome, né? E nosso casamento. Senhor, restaura nossos corações e mentes, que possamos perdoar, amar e caminhar juntos. Tua palavra diz que dois concordando receberão da terra. Eu declaro que nosso lar seja restaurado para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. O número 3 dos 7 tópicos principais dos 5 livros que mais restauram casamentos no mundo. Perdoar e renunciar ao passado, que é o que eu sempre falo. Esquece tudo que passou, tudo que vocês viveram. Agora vocês vão ser novas pessoas, você terá que se renascer, você terá que ser uma nova pessoa e a outra pessoa também terá que ser novo. Porque ficar cavocando o passado e jogando coisas na cara não vai dar certo. Vai ter que pôr uma pedra em cima, vai ter que perdoar e renunciar ao passado. Esquecer, pronto, não tem o que fazer. Princípio: liberdade para amar novamente surge quando o perdão é praticado. A base bíblica: perdoai, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Então esse perdão ele tem que ser profundo e verdadeiro, para que haja nova vida, para que haja a restauração e um novo casamento. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas deixai lugar à ira de Deus. Porque quem vai julgar todas as coisas é Deus, né? Romanos 12:19. Então não é você que vai julgar ou condenar, você vai somente perdoar e esquecer. Então esse passo, o terceiro passo de perdoar e renunciar ao passado, é na prática, liste mágoas e ressentimentos. Anote o que você tem ali contra a pessoa de ressentimento e de mágoa. Entregue estas feridas para Deus e declare em voz alta perdão, mesmo sem receber desculpas. Perdoe, independente se outro pediu ou não, perdoe. Senhor, modelo de oração. Senhor, eu escolho perdoar o meu cônjuge, o nome da pessoa, assim como foi perdoado em Cristo. Libera meu coração das mágoas e dos rancores e restaura nossa intimidade emocional e espiritual em nome de Jesus. Então você pode acrescentar, aumentar, pode fazer como você quiser, mas faça essa oração de perdão, de liberação de perdão. Assim como no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se eu perdoo, eu recebo perdão. Então, eu devo liberar perdão. O quarto passo, dos 7 passos, dos 5 livros mais importantes de restauração de casamentos no mundo.
demonstrações de amor práticas. Princípios, atos de amor diário que transformam relacionamentos. Então são atos de amor. Então, isso aqui você já pode imaginar de onde veio e que funciona, que é das 5 linguagens do amor. A base bíblica. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Assim devem os maridos amar suas mulheres, como a seu próprio corpo. Efésios 5, 28. Na prática, na questão prática, como isso funciona? Isso aqui, esse quarto passo, acho que é especificamente para homens. Prática, pequenas ações de cuidado, de mensagens de incentivo, de ajuda nas tarefas e de presença. Porque o homem tem muita mania de ficar ausente, ele é só uma estátua sentada no sofá que não faz nada e não interage com ninguém. Então, o estar presente ativamente, auxiliando e cooperando com as atividades é muito importante nessa fase e manter isso como prática para o resto da vida. Elogios sinceros e demonstrações de valorização também são passos que os homens costumam falhar nisso. E gestos que transmitam respeito e atenção. Ter respeito pelo outro, pela história do outro, pela vida do outro, pela família do outro, ter muito respeito e demonstrar isso por gestos e por atenção, porque cada um vem com uma história, tem uma carga emocional e respeitar isso é importante. É algo assim que a gente vê muito abalado, porque às vezes vira piadinha, quer fazer coisa de mau gosto, e não é assim. Então esse quarto ponto, ele é mais específico para homens com mulheres. Não que as mulheres também não precisam ter esses pontos, de respeitar, de ter ação, de valorizar, de elogiar, mas geralmente a mulher já faz tudo isso, porque a mulher já instintivamente, ela veio ao mundo para cuidar e criar, e ela vai fazer isso com o marido, que vai se sentir um filhinho, e aí por isso que trai, né? Modelo de oração. Senhor nosso Deus, ensina-me a amar de forma prática e constante. Aí é o nome da pessoa. Que minhas atitudes reflitam o teu amor e conduzam o nosso casamento à reconciliação e à restauração e à paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, que as atitudes reflitam em amor, né? Número 5, transformação pessoal e santidade. Talvez você nunca amadureceu materialmente, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Agora é o tempo de amadurecimento pessoal e crescimento em santidade. Princípio: mudança pessoal promove reconciliação. Atraímos o que manifestamos. A base bíblica: examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13, 5. Então, esse é o 5º tópico dos 7, né, dos 5 livros que mais restauram o casamento no mundo. Examinar-se a si mesmo e entender o que precisa mudar, o que precisa crescer, o que precisa amadurecer. Eu chamo isso de crescimento, realmente crescimento, evolução. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Na prática, desenvolver, ter paciência, autocontrole, autodomínio, caráter cristão. Esse último é importante, caráter cristão. Evitar comportamentos destrutivos e palavras negativas. Acho que isso qualquer cristão já deveria ter há muito tempo, né? Buscar crescimento espiritual diário. Todos os dias buscar em jejum e oração e leitura da palavra crescimento espiritual. Esse passo, o 5º passo de transformação pessoal e santidade, acho que ele é o principal no deserto.
Modelo de oração. Pai, transforma a minha mente e o meu coração, que as minhas atitudes reflitam o teu caráter, Deus, e atraiam a reconciliação do meu lar. Ajude-me a ser paciente, amorosa e sábia em todas as situações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Planejamento e compromisso consciente. Esse é o 6. O princípio básico é organização e consistência fortalecem a reconciliação. A base bíblica. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor que lhe dirige os passos. Ou seja, por mais que o Senhor dirige, você tem que ter o seu planejamento espiritual, seu planejamento financeiro, você tem que ter. Por mais que Deus vai dirigir no final, mas você precisa ter. E Deus vai vir com a providência dele no tempo certo, mas você precisa ter o seu planejamento para que ele possa ali te ajudar nesse seu planejamento. Portanto, tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Mateus 7,12. Então, assim, se eu quero que alguém me trate bem, eu preciso tratar bem. Se eu quero que alguém me ouva, eu tenho que ouvi-lo primeiro. Então, fazei primeiro o que vocês querem que os outros vos façam. Na prática, né? Como pôr isso em prática? Estabelecer metas de reconexão emocional, espiritual e prática. Então, ter essas metas de reconectar o emocional, o espiritual e essas práticas para isso, né? Planejar encontros, momentos de oração e diálogo de ouvinte, né? E revisar esses progressos semanalmente. Então, é preciso ter um planejamento de restauração em todas as áreas da vida. Modelo de oração. Senhor nosso Deus, guia os meus passos e os do meu cônjuge. Ajuda-nos a cumprir o plano divino para o nosso casamento e a restaurar o nosso lar com sabedoria e amor. Então é necessário esse ponto também de planejamento e estar analisando os resultados. Influência positiva e testemunho. Princípio: viver de forma coerente que atraia o cônjuge à sua mudança. Seja você a mudança que você espera no outro. Base bíblica: o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Do contrário, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 1 Coríntios 7,14. Então, eu tenho que ser primeiro para que o outro possa refletir de mim. Eu sou o primeiro. Se fortaleça em Cristo, se santifique em Cristo. Isso é a tua tarefa diária, dia e noite, para que o outro possa espelhar esse comportamento seu, tá? Não adianta você cobrar do outro algo que você ainda não é. Então, seja primeiro. Seja exemplo de fé, paciência, perdão. Mostre consistência nas suas atitudes e nas orações. Impactar positivamente o lar pelo próprio comportamento. Então, esse foi o sétimo e último tópico dos 7 tópicos dos 5 livros que mais restauram o casamento no mundo. Modelo de oração. Senhor, que a minha vida seja um testemunho vivo do teu poder e do teu amor. Que a minha conduta atraia o meu cônjuge de volta e inspire a reconciliação, a transformação em nossa família. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, você faça isso, né, diariamente
estratégia integrada, né? Diariamente, oração, perdão, confissão da palavra, pequenas demonstrações de amor. Semanalmente, planejamento, diálogo estratégico com o cônjuge. E mensalmente, avaliações dos progressos espirituais, emocionais e relacionais. Você vê como que você precisa ser adulto e já ter tudo como estratégias. Estratégia tua de crescimento para estar melhorando com o outro. Sendo que quem está buscando a restauração é você. Então não imponha isso ao outro. Respeite o tempo do outro, respeite a decisão do outro, respeite os sentimentos do outro. Faça você primeiro, seja você primeiro. E aí você vai poder espelhar isso, para que o outro possa ver isso em você e com o tempo ele vai querer imitar. No tempo dele, não imponha isso, porque não adianta impor. Então vamos ressaltar desses 7, 3 principais que tem que ter, senão os outros 4 também não adianta fazer. Tem 3 principais desses 7 que tem que ter, os outros 4 são necessários, nenhum dos 7 funciona isoladamente, todos os 7 são necessários e eficientes, mas tem 3 principais que tem que ter, senão não vai ter restauração de maneira cristã eficiente e duradoura. O primeiro que tem que ter é a oração estratégica e intercessão. Eu vou de novo ressaltar. Por que ele é mais importante? Sem a oração não há unção do Espírito Santo. E sem unção não há transformação real em você. A oração é a respiração da fé. É onde Deus age, muda corações e reconstrói o que parecia impossível. Exemplos bíblicos. Ana orou por Samuel com lágrimas e votos. E Deus abriu o ventre estéril. Uma dica, faça votos. Eliseu orou e o filho da viúva ressuscitou. E também Jesus orou no Getsêmani e venceu na cruz, né? Lucas 22, 41, 44. Aplicação. Nenhuma palavra humana é capaz de mudar um coração endurecido, somente o Espírito Santo. Por isso, a oração é o motor que move esse milagre. Então, o primeiro tópico mais importante dos 7 é oração. Segundo tópico mais importante, que não adianta fazer nada dos outros se não tiver, é perdão e transformação pessoal. A chave da liberação. Por que ele é o segundo mais importante? Antes que o outro mude, Deus precisa que você mude. O perdão é o ato mais poderoso de libertação espiritual. O perdão quebra cadeias invisíveis e abre espaço para o Espírito Santo agir em você e através de você no outro. Então, o perdão ele é realmente muito importante. Exemplos bíblicos. José perdoou seus irmãos e foi promovido a governo no Egito. Gênesis 50, 20. Jesus perdoou na cruz e abriu o caminho da salvação. Lucas 23, 34. Aplicação. Muitas vezes o cônjuge só retorna quando o ambiente espiritual se torna favorável. E isso começa com o coração limpo e livre. Então, perdoe para ser perdoado. Sem perdão não vai ter restauração. Então, é o segundo tópico mais importante. E o terceiro tópico mais importante, que precisa ter, sem ele não vai ter restauração, é o amor prático, a comunicação, que são sementes diárias. Por que ele é o terceiro mais importante dos 7? A restauração não é um ato isolado, é um processo diário, que precisa dos 7, mas sem esses 3 não tem ação, né? Não tem restauração. Deus restaura corações através de atos de amor simples e constantes. As linguagens do amor e do reino, a linguagem do reino de Deus é o amor.
Deus é amor, a linguagem do reino de Deus é amor e precisa ter atos de amor, demonstrações de amor, em palavras, em gestos, em atitudes. Não adianta eu falar de amor e não ter gestos de amor, comportamentos de amor. Ruth permaneceu fiel e amorosa, e Deus a recompensou com uma nova história. Ruth 1:4. Jesus demonstrava amor, servindo e curando. Mateus 20:28. Aplicação. O cônjuge volta, quando sente segurança e respeito, e amor verdadeiro. E isso não se prega, isso se demonstra. Então, o amor não é por palavras, é por atitudes. Os outros 4 são a base de sustentação, são necessários. Ter planejamento e compromisso, manter a constância, evitar caídas emocionais. Santidade e transformação, eleva o nosso nível espiritual, faz o lar a habitação do Espírito Santo. Influências positivas, é um testemunho vivo, você ser influência, atrai o cônjuge pela sua conduta com Deus, né? Comunicação e entendimento, é um canal de paz, cria conexões emocionais e espirituais. A fórmula completa: oração, perdão e amor, ambiente de milagre. Santidade, comunicação, planejamento e testemunho, sustento da restauração. Quando esses 7 tópicos caminham junto, o lar volta a respirar a presença de Deus. O cônjuge sente paz onde antes havia peso. Os filhos sentem segurança onde antes havia medo. E o Espírito Santo volta a habitar plenamente. E onde ele está, há restauração. Versículos chaves para fortalecer os 7 e manter o equilíbrio. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, realmente ame o próximo como se ele fosse você ou se fosse o próprio Deus na Terra. Então, quando ele fala que o próximo é ele, muitas vezes encarnado, você pode realmente entender que o teu cônjuge, muitas vezes, é Deus te provando, é Deus te testando, é Deus agindo ali. Não é sempre o inimigo. Deus também lapida e dói e machuca. Então, entenda isso, né? Então, tudo quanto fizer, faça como se fosse ao Senhor e não para pessoas. Segundo, eu, Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. 1 Pedro 5:10. Então, esses 2 versículos são para embasar realmente que se você não for modelo e exemplo e agir e usar isso como base, não vai ter restauração completa em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração para ativar os 7 tópicos e passar a viver eles hoje de maneira eficiente e eficaz em nossas vidas. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco agora diante de Ti. Tu és o Deus que restaura, o Deus que traz a vida, o que estava morto, o Deus que une o que foi separado e cura o que foi ferido. Hoje eu clamo para que o Teu Espírito Santo se mova em todas as áreas da minha vida, do meu casamento, da minha casa e da minha família. Que a Tua presença encha cada canto do meu coração e do meu lar. Declaro que este é o tempo da restauração divina. Ativa em mim, Senhor, o espírito de oração e intercessão. Assim como Ana orou e foi ouvida, como Elias clamou e fogo desceu, desperta em mim a paixão pela oração que toca os céus. Que a minha voz seja conhecida diante do Teu trono. Ensina-me a orar com fé, e a interceder com poder
e a esperar com paciência. Que minha oração seja constante, fervorosa e movida pela tua vontade. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Eu declaro que cada palavra que sai dos meus lábios está sendo selada diante de ti e os céus se abrem sobre minha casa. Ativa em mim, Senhor, o perdão e a libertação. Eu escolho liberar perdão hoje. E a quem me feriu, a quem me abandonou, a quem me traiu, e até a mim mesmo, por meus erros e falhas. Perdoai, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4,32. Eu declaro que nenhuma raiz de amargura permanecerá no meu coração. Espírito Santo, entra nas feridas mais profundas, limpa, cura e sara. Lava-me com teu amor, remove todo o ressentimento e toda acusação. Onde houver dor, que haja paz. Onde houver ódio, que haja amor. Onde houve silêncio, que floresça a reconciliação. Ativa em mim, Senhor, o amor próprio, o amor que age. Ensina-me a amar como tu amas, com paciência, entrega e bondade. Que minhas atitudes falem mais alto do que minhas palavras. O amor é paciente, o amor é benigno. 1 Coríntios 13:4. Dá-me sabedoria para demonstrar carinho, mesmo quando não há retorno, e constância para semear amor onde ainda há frieza. Usa-me como instrumento da tua ternura para curar o coração do meu cônjuge, dos meus filhos e da minha família. Ativa em mim uma comunicação guiada pelo Espírito Santo. Que cada palavra minha seja temperada com a graça e a verdade. Livra-me de palavras duras, impaciência, julgamentos. A resposta branda desvia o furor. Provérbios 15:1. Coloca em meus lábios a linguagem do amor, da compreensão, do respeito. Abre canais de diálogo que o inimigo tenta fechar. Tira toda a cegueira espiritual e emocional que impede a reconciliação. Que a minha voz seja ponte e não muralha. Ativa em mim a transformação interior e a santidade. Espírito Santo, renova minha mente, transforma meu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51:10. Que o meu caráter seja moldado segundo Cristo. Arranca de mim o orgulho, o medo e o desespero. Enche-me de mansidão, domínio próprio e fé inabalável. Que a minha mudança seja testemunho que atrairá o milagre para o meu lar. Ativa em mim, Senhor, a sabedoria para planejar e permanecer. Dá-me direção clara, Senhor. Mostra-me os passos certos, os momentos certos, as palavras certas. O coração do homem faz planos, mas o Senhor que dirige os passos. Provérbios 16:9. Que eu não viva por impulso, mas por propósitos. Ensina-me a restaurar um dia de cada vez e a manter firme o que tu estás reconstruindo. Que meu lar seja sustentado pela rocha e não pela areia. Ativa em mim a influência positiva e o testemunho vivo. Que a minha conduta revele o teu amor, mesmo em silêncio. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14. Que onde eu andar, o teu perfume seja notado. Que meu cônjuge veja em mim a tua presença. Que meus filhos sintam a tua paz. A minha casa volte a respirar tua glória. Usa-me como exemplo de fé, de esperança e de restauração. Senhor, eu coloco agora diante de ti tudo o que tenho e tudo o que sou. Declaro que minha casa pertence ao Senhor, que o teu Espírito habite em cada cômodo, que em cada conversa, em cada decisão, eu profetizo que este lar será restaurado, que o amor voltará a florescer, que a unidade será restabelecida e que a tua glória encherá o nosso ambiente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Assim como o Senhor
ressuscitou a Lázaro, eu creio que tu também ressuscitarás o meu casamento, o meu amor, a minha fé. Sopra teu espírito sobre o que está seco e faz reviver o que morreu. Eu ativo agora pela fé os 7 pilares da restauração e declaro que o impossível está sendo revertido em milagres. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Faça essa oração durante 7 dias seguidos. Cada dia enfatize um dos 7 tópicos, sentindo o Espírito Santo agir e seguindo as suas palavras conforme esta oração. Então, se você quiser realmente fazer essa oração, ela está nos últimos 8 a 10 minutos deste vídeo. Então, que o Senhor nosso Deus te abençoe e guie e guarde em nome de Jesus Cristo. Amém.